Vamos começar falando aqui no canal Café do Setorista da reunião envolvendo PSG e Corinthians em relação a Moscardo, tá? Uma reunião foi agendada, uma reunião decisiva, tá? Para se tratar do assunto. É bom a gente deixar bem claro isso. Por quê? Porque o PSG havia encaminhado a contratação do Moscardo por 20 milhões de euros mais 2 milhões de euros em bônus, né, 22 milhões no total. O negócio estava certo, de repente apareceu uma lesão no pé esquerdo do jogador, inclusive que indicou uma cirurgia, tá? Depois dessa cirurgia, você sabe, né, depois que foi avisado, né, e foi, enfim, diagnosticada essa cirurgia, a necessidade da cirurgia, o PSG resolveu não pagar o jogador, né, não pagar o Corinthians e executar realmente a compra, né, finalizar a compra somente após a recuperação. Né, um pitaco aqui, isso não existe, né? Aí o Corinthians está muito certo, o presidente Augusto Melo meteu uma pressão dizendo que queria já o pagamento agora, antes da cirurgia. E aí, é claro que o PSG tem todo o direito de desistir do jogador, agora não tem o direito de querer pagar a compra depois somente da cirurgia. Então essa reunião vai ser decisiva, tá? O Corinthians quer receber a grana de imediato, até porque precisa dessa grana, é um valor realmente muito considerável, né? Nós estamos falando de 20 milhões de euros, aí, mais de 100 milhões de reais, então o Corinthians realmente precisa dessa grana. E agora essa reunião vai definir tudo isso, tá? A reunião, se eu não me engano, foi o meu timão que revelou aí a reunião, essa reunião que vai ser uma reunião virtual, tá? Realmente vai acontecer e agora nós vamos aguardar, né, para saber qual vai ser a definição, tá, de Corinthians e PSG em relação ao Moscardo. O que tá pegando também, né, gente, é que o jogador também tem que saber onde ele vai jogar e principalmente o jogador tem que fazer a cirurgia. Tá? Vai fazer no Catar, se for pro PSG, né? Vai fazer não sei aonde, vai fazer em Dubai, não interessa onde vai fazer, tem que fazer. Tá? Então tem que definir essa situação, principalmente para um atleta jovem que não pode ter a carreira prejudicada por isso. Se for ficar no Corinthians, vai fazer no Brasil, vai se recuperar no Corinthians. E se for pro PSG, eles vão fazer a cirurgia da maneira que eles bem entenderem, onde eles entenderem. Agora, precisa ser feita essa cirurgia urgente, porque o rapaz já está sendo prejudicado. Comenta aqui embaixo o que você acha desse caso Moscardo e não esqueça de deixar o seu like. Olha só, o Corinthians continua no mercado da bola em busca de contratações. O meia atacante Lincoln Henrique, tá, foi oferecido ao Corinthians, tá? Essa informação é uma informação que alguém colocou isso nas redes sociais, eu fui confirmar, depois eu dou o crédito lá no Café da Fiel, que agora eu não me lembro quem foi, mas houve alguma postagem em relação a isso do Lincoln Henrique, tá? O que me falaram foi o seguinte, né? Eu não sei como é que foi a postagem lá, mas eu vou falar o que eu apurei. Não tem a negociação aberta ainda. O que tem é que o jogador foi oferecido ao Corinthians e levado ao Cifute agora para uma análise, né? Então nós vamos ver se esse jogador vai ser aprovado pelo crivo do Cifute, tá? Essa informação que o canal Café do Setorista apurou, na temperatura certa, foi oferecido e está sendo analisado pelo Cifute, claro, também pela comissão técnica de Mano Menezes. A gente não sabe se vai ser aprovada ou não. É bom lembrar que depois, né, que ele for aprovado, né, esse jogador, precisa se acertar também com o seu time, né, porque o Lincoln, ele é jogador do Fenerbahçe da Turquia, tá? Ele tem contrato até junho de 2026, é um contrato longo, jogador de 25 anos, tá? É jogador que foi revelado pelo Grêmio, tá? Foi revelado aí pelo Grêmio e hoje joga no Fenerbahçe da Turquia, tá? Teve várias passagens já no futebol internacional, é um jogador que foi também emprestado muitas vezes. Atualmente ele tem 25 anos, formado no Grêmio, deixou o Brasil pela primeira vez em 2017, quando foi emprestado ao Rispor da Turquia, tá? Em 2018, emprestado ao América Mineiro, depois retornou ao futebol europeu em 2019 para o Santa Clara de Portugal, tá? Lá em Portugal o Lincoln se destacou, evoluiu nas 3 temporadas que disputou e ganhou o prêmio lá de revelação da Liga Portuguesa. O desempenho
despertou o interesse de Jorge Jesus, tá? O Jorge Jesus na época estava no Fenerbahçe e pediu a contratação do Lincoln, tá? Em junho de 22 ele chegou na Turquia em uma negociação que custou 15 milhões de reais, então não é um jogador, nós estamos falando de 15 milhões de reais, nós estamos falando um pouco mais de 3 milhões de dólares, então não é um jogador tão caro assim. É claro que precisa, né, ver aí o valor de mercado. A gente pode ter uma ideia pelo Transfer Market, né? O Transfer Market costuma colocar um valor de mercado, tá aqui avaliado em 3,3 milhões de euros, mais ou menos o que foi pago, né? Enfim, o valor mais alto da avaliação dele foi 6 milhões de euros, hoje em 3 milhões e meio de euros, tá? O jogador Lincoln Henrique é um meio atacante que é ofensivo, aqueles meio atacantes que pisa na área, que gosta do drible, pode ser um reforço interessante. Mas, gente, deixar bem claro aqui, tá na temperatura certa, ele foi oferecido e está sendo avaliado pelo Cifute. Vamos ver se vai ser aprovado ou não. Aí sim o Corinthians abre negociações com o Fenerbahçe e também com o atleta. Comenta aqui embaixo, você conhece o Lincoln Henrique, ex-jogador do Grêmio, revelado pelo Grêmio, está no Fenerbahçe, gostaria dele no Corinthians? Deixe o seu like e comente aqui embaixo. Olha só, informação também importante é que Pedro Raul está encaminhado com o Corinthians, negociações avançadas, eu não tenho ainda como cravar isso para vocês, tá? Acho melhor não cravar, porque a gente sabe que negociação é sempre complicado, ainda mais quando a diretoria ainda está começando, né, a trabalhar, está começando o projeto. A gente sabe que são várias tentativas, são vários tiros que são dados no mercado aí, então a gente tem que ficar atento com isso também, tá? Mas o Corinthians negocia com o Pedro Raul, que pertence ao Toluca do México, tá? O Corinthians está tentando o empréstimo dele, é bom deixar isso bem claro. O Corinthians está tentando a contratação por empréstimo, o jogador tem 27 anos, tá? Teve a sua melhor temporada nos últimos anos no Goiás, foi muito bem, fez muito gol. No Vasco nem tanto, né? No Vasco nem tanto, mas foi vendido depois para o Toluca, tá? Agora, qual o motivo, né, dessa contratação? O jogador custou 24 milhões de reais ao Toluca, tá? E por enquanto ele decepcionou lá no México, né? Ele tem 2 gols em 15 jogos na atual temporada, tá? Então são números aí, enfim, que não são muito bons do Pedro Raul lá no México. Agora, o Corinthians está tentando a contratação dele para que ele seja o centroavante, o reserva imediato do Yuri Alberto, ou brigue por posição com o atual centroavante corintiano. Uma coisa que a fonte me respondeu em relação a Pedro Raul, eu até falei para as fontes, eu falei, explica para mim, porque o torcedor está esperando um atacante de lado, de drible, que vai à linha de fundo, e não um centroavante. Por que o Pedro Raul? E a resposta foi bem objetiva. Samir, nós temos 19 jogadores no elenco. E cada hora que eles me passam isso, eu fico assustado, porque outro dia quando eu fui perguntar, me falaram, Samir, nós temos 22 jogadores no elenco. E claro, o argumento é muito bom e eu aceito, tá? Eu não sou aquelas pessoas que criticam, que só gostam de criticar. Eu me convenço também com os argumentos. Porque inicialmente, para mim, Pedro Raul não seria interessante. Eu acho que o Corinthians precisa trazer esse atacante de beirada. Mas quando a fonte me responde dessa forma, com um bom argumento, eu já abraço na hora. Realmente, para compor elenco, tá? Não tá vindo para ser o jogador que o torcedor está esperando, aquele jogador, aquele craque que vai jogar no ataque ali do lado do Yuri Alberto, mas é um jogador que vem para compor elenco. Se for para compor elenco, me agrada, tá? Porque é um jogador alto, que pode entrar no segundo tempo, se o Yuri Alberto não estiver numa grande fase, pode brigar por posição com ele realmente, e até levar vantagem, vai saber. Então, um jogador que viria por empréstimo, né? Lembrando, a fonte me falou que de 22 já caiu para 19, né? Eu não fiz a conta ainda dos jogadores que o Corinthians tem no elenco, mas eu confio muito nessa fonte, gosto muito dela, e ela falou para mim, sabe, 19 jogadores. Então, a gente precisa de jogadores, de atletas, precisa de elenco, tá? E claro que vamos tentar reforçar as beiradas do campo, meio campo, enfim, já falei do Lincoln Henrique agora, foi oferecido, quando está avaliando os nomes, mas o argumento me convenceu em relação a Pedro Raul. Se for para compor elenco, e o Corinthians hoje precisa de elenco,
Eu concordo. Não sei você. Deixe seu like aqui embaixo, comenta sobre o Pedro Raul e vamos encerrar o vídeo falando de Luiz Henrique. Esse seria, né, o jogador que o corintiano tanto espera, do drible, né, da linha de fundo. O Corinthians está esperando esse jogador há muito tempo, né? Eu ouso dizer que são anos que o Corinthians tenta esse jogador. O Roger Guedes até quebrou esse galho num período, né? Foi bem. Mas o Corinthians precisa muito desse jogador do 1 contra 1. O Corinthians, a fonte me falou que a situação do Luiz Henrique esfriou, está muito difícil, porque o Corinthians não vai fazer leilão com o Flamengo. Eu falei para vocês que se o Flamengo entrasse na parada, a situação ia ficar difícil, tá? O Flamengo fez uma proposta que foi passada ao Corinthians e o Corinthians falou que não vai cobrir aquilo que o Flamengo está disposto a pagar. Não me passaram os valores, só me passaram realmente que não tem condição, o Corinthians não vai fazer leilão com o Real Betis em relação ao Luiz Henrique. Vamos aguardar, que eu sempre falo isso para vocês, porque a gente não sabe até quando, se o Flamengo realmente está super disposto a levar o Luiz Henrique. Existe ainda aquela promessa que o jogador fez, que eu não acredito nessas promessas, de que nunca vou jogar no Flamengo, a minha relação com o Fluminense é surreal, vocês não imaginam. Então fica essa esperança aí para o torcedor corintiano. Eu acho que a única esperança que sobrou é essa, é o jogador se recusar a jogar no Flamengo, e aí o Betis ter que negociar ele com o Corinthians. Lembrando que o Corinthians fez 2 propostas, uma de empréstimo, 2 milhões de euros, tá? Com mais 10 milhões numa compra definitiva, valor total de 12 milhões de euros. A outra tentativa do Corinthians foi já comprar o jogador em definitivo, também pelo valor de 12 milhões de euros. São propostas bem semelhantes, né? Sempre trabalhando com o valor dos 12 milhões. Claro que o Corinthians daria a entrada agora e parcelaria, tá, o restante durante o mandato do atual presidente Augusto Melo. A gente vai ter que aguardar para saber o andamento dessa negociação, mas é isso. O Flamengo deve ter oferecido 15, não sei exatamente quanto o Flamengo ofereceu. Estou te passando o que o Corinthians ofereceu e estou te passando que o Corinthians já sabe quanto o Flamengo quer pagar. E aí o Corinthians pula fora do negócio e a única esperança que sobra é essa, é o jogador não querer jogar no Flamengo e aí cair no colo do Corinthians, tá certo? Coisa que eu não acredito. Eu fui sincero com vocês no Gabigol, dei todas as informações e avisei, ele não quer jogar no Corinthians. Tá? Por quê? Porque, sem generalizar, eu conheço o jogador de futebol. Estou completando agora 19 anos de carreira. Conheço o jogador. Então, não acredite nesse papo, não. Acho que você também, né? Não precisa nem ser um jornalista de 19 anos para saber que esse papo, nunca jogo ali, time do coração, isso muitas vezes não é levado a sério no futebol. Salve, salve, fiel torcedor. E aí, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Boa tarde para você, se você está assistindo esse vídeo à tarde, ou boa noite. Para você, torcedor corintiano, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui, meus amigos, todos os dias você fica sabendo das últimas informações, novidades, notícias, tudo que acontece nos bastidores do nosso Coringão. Vou começar a postar novamente vídeos aí dos treinos do nosso timão. Quando começar o Paulistão, vou focar no Paulistão, trazendo gols, trazendo curiosidades, trazendo os treinos dos jogadores do nosso timão. E esse ano eu tô sentindo que o nosso Coringão vai ganhar esse Campeonato Paulista, hein? E eu quero saber de você. Só comenta nesse vídeo quem tem certeza que o timão vai ganhar o Campeonato Paulista esse ano, beleza? É isso aí, amigos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, beleza? Forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.